Costa, escritor, e neste vídeo vou comentar as leituras que eu consegui terminar no mês de fevereiro. Vamos lá. A primeira leitura é Guerra do Tempo e Outros Relatos, do Alejo Carpentier, um escritor cubano, mas nascido na Suíça e faleceu na França em 1980. Esse volume de contos, A Guerra do Tempo, ele é dividido em duas partes. E que 7 histórias são essas? São histórias escritas por um escritor influenciado pelo surrealismo. Suas histórias têm sempre esse algo de maravilhoso. Esta é uma característica do Alejo Carpentier, que é um erudito, é uma pessoa de grande conhecimento, e por isso, ao ler seus textos, nós vamos percebendo a competência dele com as palavras, com os termos, o seu conhecimento de época. É um estudioso e, portanto, se ele está falando de uma Europa do século XVI, quando existem as lutas religiosas dentro da Europa, se a Europa é sacudida pelas novidades das navegações, daquilo que é trazido do Oriente, das Índias, enfim, esse novo mundo que surpreende a Europa. E essa precisão, esse estudo, esse capricho do Carpentier possibilita ao seu leitor esse mergulho em épocas muito antigas, em culturas. Primeiro conto, um personagem, Juan, está aqui saindo para uma peregrinação desde os Países Baixos, passando pela França até o norte da Espanha, fazendo o caminho de Santiago até Santiago de Compostela, em busca da sua indulgência plena, né? E pelo caminho vai encontrando peregrinos que vêm por outras rotas, vêm da Alemanha, vêm de outros lugares da Europa. Essa narrativa do autor nos leva com esse Juan para situações muito distantes dali, para a América que está sendo colonizada, algumas ilhas ali. Ele é uma pessoa perdida, um fugitivo. Depois ele se transforma num outro personagem e ela é cíclica. E nós retornamos esses Juans, né, porque acho que o sentido, na verdade, é falar sobre todas essas pessoas que naquela Europa convulsão cultural, de convulsão religiosa e de busca por riquezas, esses personagens acabam se encontrando e novamente nós retomamos a caminhada do personagem Juan, o peregrino, até Compostela. Nas outras narrativas, que são muito interessantes, mas eu gostaria de falar mais sobre Os Avisados, pela curiosidade do tema. Em Os Avisados, nós temos a história do velho Amaliwak, que reúne as tribos em torno da região em que ele mora e pede a eles que construam uma barca imensa com todas as instruções que ele teria recebido de Deus. E essas tribos não compreendem como e por que construir aquele barco tão grande num lugar em que ela não teria como navegar. Mas ele está pagando com os produtos locais e depois de terminado todo o trabalho, essas tribos vão cada qual levando o seu pagamento, até que acontece o dilúvio, conforme Deus avisou. O Deus de Amaliwak. A narrativa é curiosa porque, num certo momento do dilúvio, ele percebe
que tem outra arca flutuando e os dois conseguem se amarrar uma arca à outra e começam a conversar, começam ali a se entender. E ele percebe então que aquele sujeito que veio de muito longe foi avisado pelo Deus dele, pelo Deus criador dele, sobre o que estava para acontecer. E ele juntou ali sua família, juntou os bichos e estava flutuando. E na medida em que eles vão conversando, outras arcas vão chegando de regiões cada vez mais distantes. É, é muito curioso isso, porque depois de um certo momento, Deus de cada um, ou Deus na forma de cada um, os avisa para que desamarrem, porque eles voltarão para seus locais de origem. E aqui uma intertextualidade que me evocou, porque isso é muito pessoal. Eu me lembrei de O Guarani, do José de Alencar, o final do Guarani. E o José de Alencar, então, narra a história de Peri e Cecília. Ele, um índio, e ela, uma branca, né, de origem portuguesa. Aí, toda uma simbologia que o José de Alencar coloca nesse final. É o último capítulo do Guarani. Eles estão à margem do rio Paraíba, ela está adormecida, ele acorda e percebe que algo está errado. Nas cabeceiras longínquas do Paraíba, lá nas montanhas, ocorreu o que nós chamamos aqui na minha região de cabeça d'água, alguns falam tromba d'água, uma coisa gigantesca, e vem uma coluna d'água muito grande. E Peri, então, agarra a sua amada, sobe até o alto de uma palmeira e ali ele se abriga com ela. Quando ela percebe o que está chegando, ela diz para ele: nós vamos morrer. E ele diz: não, você não vai morrer. E conta a história para ela do velho Tamandaré. O velho Tamandaré foi avisado por Deus sobre uma enchente. Ao contrário das outras tribos que, percebendo a chegada, o tempo fechando, eles correram montanhas. E o Tamandaré não, fez o contrário. Ele foi para a várzea, subiu no alto de uma palmeira, como Deus havia falado para ele, e ao chegar, a água cavou o pé dessa palmeira e ela se ergue com Tamandaré e sua esposa acima de tudo. Né? As montanhas vão sendo cobertas, todos vão morrendo, mas Tamandaré está ali no alto daquela palmeira com a sua esposa salvo, até que as águas descem e Tamandaré então vai povoar o mundo, ele e a sua esposa. Essa história Peri conta para Cecília, mas de qualquer forma, várias culturas ao redor do mundo falam de enchentes, né? E o Carpentier, que é um erudito, nos faz pensar a respeito dessas coisas e nos leva a pensar sobre outros textos também. A história remete ainda à epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, rei da Suméria por volta de 2700 a.C., e a parte mais famosa de suas aventuras é exatamente quando ele encontra Utnapishtim, um homem imortal, que conta para ele sobre o dilúvio. Né? E esse texto sumério teria influenciado a versão bíblica da Arca de Noé. O segundo livro que eu terminei de ler esse mês é Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Bom, eu li esse livro por uma sugestão de um grande amigo, né, de um grande leitor que tem aqui em Passo, que é o Beto Calisto. Tem uma coluna aqui na Folha da Manhã. E eu fiz um comentário, né, quando ele postou essa leitura dele.
Falei assim, nossa, essa é uma leitura que eu me devia. E eu vou lá correr atrás agora, vou aproveitar a sua sugestão. O que é esse livro? Franz Xavier Capuz é um militar de carreira que quer ser poeta. E ele tem conhecimento de que o poeta que ele tanto admira também havia feito carreira na mesma escola militar dele. A partir desse ponto em comum, e digamos até de um amigo em comum, que é um professor que eles têm nessa academia militar, ele escreve ao poeta Rilke. São 10 cartas entre 1903 e 1908. Cartas que não são propriamente comentários do Rilke a respeito da produção do Capuz. Alguma coisa assim. Mas ele pega os temas, as preocupações que provavelmente Capuz passa para ele em suas cartas e faz ali comentários que servem perfeitamente a todos vocês aí, jovens poetas, jovens pretendentes à arte da literatura. Faz considerações maravilhosas sobre, por exemplo, a infância como um depositário de nossos tesouros. Boa parte daquilo que somos e daquilo que nos formou está lá guardado na infância. Sobre a necessidade da solidão, como a solidão, compreendida como um momento de introspecção, de autoconhecimento, ela é necessária à vida do poeta. E vai com essas 10 cartas dando os seus conselhos àquele que, ao final das contas, acaba fazendo, de fato, uma carreira militar, ao contrário de Rilke, que não conseguiu, porque era um sujeito que tinha uma debilidade física e não conseguiu ser um oficial. Muito bem. De tudo que eu peguei nesse livro, eu guardei aqui uma parte, porque ele profetiza sobre a questão feminina. A mulher em quem a vida habita mais direta, fértil e cheia de confiança, deve, na realidade, ter se tornado mais amadurecida, mais humana do que os homens, criaturas leves, a quem o peso de um fruto carnal não fez descer sob a superfície da vida e que, vaidosos e apressados, subestimam o que pensam amar. Esta humanidade da mulher, levada a termo entre dores e humilhações, há de vir à luz, uma vez despidas nas transformações de sua situação exterior, as convenções de exclusiva feminilidade. Os homens que não a sentem vir ainda serão por ela surpreendidos e derrotados. Um dia, desde já predito, sobretudo nos países nórdicos, por sinais fidedignos, ali estará a moça, ali estará a mulher cujo nome não mais significará apenas uma oposição ao macho, nem suscitará a ideia de complemento e de limite, mas sim a de vida, de existência, a mulher, ser humano. Bom, se você gostou do nosso papo, inscreva-se no canal, se ainda não se inscreveu, divulgue para os amigos e a gente se encontra em breve. Um grande abraço.